Eu acho que a gente está ao vivo, porque as pessoas acham que quem trabalha em televisão, ó, saca tudo de internet. Não é bem assim. TV é TV, internet é internet. E hoje, na verdade, eu esqueci de uma coisa principal aqui, ó. De repente, áudio, vocês vão me dizendo se está melhorando o áudio aí. E hoje eu vou conversar com a Laís. A Laís é personal trainer. A Laís teve o Covid-19 e ela passou por uma série de situações que ela vai contar pra gente. E a ideia dessa live é ser uma coisa bem íntima, bem de bate-papo, que vocês possam participar, que vocês possam fazer as perguntas de vocês, que a gente possa desabafar, que a gente possa trocar experiências nesse momento que está sendo tão difícil para todo mundo, né? Já meses dentro de casa, saindo com toda uma parafernália, chegando em casa com toda uma parafernália. Então, é um momento bastante delicado pra gente. Então, eu tive essa ideia porque eu acho que só assim, só juntos, conversando, trocando experiências, é que a gente vai poder passar por essa fase de uma forma um pouquinho melhor do que antes. E cadê Laís? Eu não saco nada, eu sei que ela vai ter que pedir para entrar e aí eu vou dar só o ok a hora que ela me pedir para entrar. Muito bom receber vocês aqui, saber que vocês estão interessados nesse papo, que vocês vão participar desse papo com a gente, porque não é via de mão única, é via de mão dupla. Eu quero muito saber o que vocês estão fazendo, quando vocês estão tristes, o que vocês fazem para tentar melhorar, como é que tem sido esses dias para vocês. A gente vê, né, na televisão, eu vi uma propaganda do Mercado Livre, se eu não me engano, falando que os itens de... Aí, Laís. Laís tá aí. Tem que me chamar aí, Laís. Peraí. Deixa eu ver aqui. É isso? Acho que acertei. Vai entrar. Tcharam. Conectando. Bom, enquanto... chegou. Oi, Tudo bem? Um dos tudo? momentos raros que vejo Laís de batom. Olha como a live já está mudando a sua Muda a vida. vida das pessoas. Eu botei para combinar com o esmalte. Que isso? Gente, eu não posso mostrar minha unha, eu tenho que fazer assim, ó. Eu tô muito Porque às menina. vezes que eu tentei fazer, no passado, eu tirei 10 bifes de cada dedo. Então, assim, não rola. Não, Sabe aquilo não, que não, não rola, né? não rola? Eu Laís, não tiro a cutícula, não, mas enfim. tá, mas você sabe pintar, eu pinto troço. Sim. Enfim, esquece. Mas como eu até há pouco tempo eu achava que eu não era nem um pouco dedo verde, porque tudo que vinha na minha mão morria, e aí eu ganhei 3 vasinhos de flores de uma amiga minha, e esses vasos resistiram à minha pessoa. E dali eu resolvi montar um jardim. Eu estava até falando com a galera antes de você entrar, que nessa quarentena eu vi uma chamada do Mercado Livre dizendo que o número de pessoas que começaram a comprar, que houve um aumento na venda de Sim, artigos de jardim. Então eu estou sim, eu vi incluída sobre isso nisso. também. Mas me conta, Laís, a gente tem que Hum, falar rápido, porque a gente tem tanta coisa para falar, né? Mas eu queria sim. começar com você contando um pouquinho como é que você descobriu que você estava com Covid, quais foram os primeiros sintomas, como é que foi? E tem quanto tempo isso? Então, o último sintoma foi, embora, acho que tem quase 30 dias. Mas, na Hum. verdade, com muito mais que os 14 dias. A primeira coisa que eu senti foi realmente a falta de ar, né? Um desconforto para respirar. E eu nunca tive isso. Então, já foi um primeiro sinal de que alguma coisa estava errada. E aí, nesse mesmo dia, eu tive febre à noite. E a partir daí, do dia seguinte, já veio dor no corpo. Aí eu perdi o olfato, paladar. Começou uma confusão mental muito grande, que eu também até então nem sabia que esse também era um dos sintomas, né? Mas De perda de memória recente. como é essa confusão mental?
É do tipo assim, você abre você liga o fogo e você esquece que você ligou o fogo. E você sai, Hum, entendeu? uhum, E é tipo, eu falava com uma pessoa, às vezes 10 minutos depois, eu não lembrava que eu tinha falado com ela. Ou então eu acabava de perguntar uma coisa e perguntava ela de novo. Ou então levantava para ir para algum lugar e ficava rodando sem saber o que que eu ia fazer, o que que eu não ia fazer. E aí uhum, eu achei que era isso uma conta de, sei lá, por conta dos outros sintomas. Eu perguntei para minha mãe que ela também tinha tido antes. E ela falou que com ela estava sendo a mesma coisa. E aí, uhum, isso até agora é uma coisa bem pertinente. As dores de cabeça eram insuportáveis. uhum. Mesmo depois dos 14 dias, eu fiquei mais quase 2 semanas tendo dor de cabeça o dia inteiro, todos os E dias. você Eu foi até acordava e o eu dormia. hospital? Porque tem gente que fala assim, no Sim, início, no início uhum. falavam, não vai ao hospital, só vai ao hospital se estiver com muita falta de Sim, ar. Depois começaram a sim, falar, vai ao hospital porque aí você começa a tratar mais cedo e acaba minimizando os efeitos. O que que você fez? Você foi sim. logo ao hospital? Não, a minha mãe, ela que começou a ter antes os sintomas, né? Ela que teve a confirmação, como eu estava no mesmo local que ela. Comecei a ter os mesmos sintomas. E aí, na época, ela teve aquele atendimento online, né? Que era para ninguém sair de casa, só com falta de ar extrema. E aí, Hum, ela não foi também por conta disso. E a gente não conseguia fazer teste. Tiveram alguns aplicativos para você fazer o teste, você aguardava ser chamado e não chamaram a gente, né? Mas de hum, toda forma, o atendimento que foi feito online, eles disseram que pelos sintomas era Covid mesmo, né? Mas só hum, sai de casa se tiver falta de ar. Eu tinha falta de ar todos os dias. Falta de ar não, uma dificuldade para respirar, né? Eu conseguia hum. ainda respirar, mas todos os dias eu tinha dificuldade. E como é que foi para você? Quais os sintomas que você ouve falar na TV ou no jornal que você lê e que você, assim, um sintoma a mais que você tenha tido e ainda não tenha ouvido ninguém falar a respeito? Por que eu estou te perguntando isso? É porque outro dia eu ouvi Uhum, que fulana, que é amiga de Beltrana, teve problema de visão, da visão, de ficar cega, de não enxergar. E uhum, aí, uhum. isso pode ser sintoma de Covid. Você teve algum sintoma que não foi relatado ainda? Que você não tenha lido Não, nenhuma notícia a respeito? Ou você teve todos os sintomas clássicos? eu tive tudo menos tosse. Tosse eu não tive, por exemplo. Uhum, Na verdade, antes de apresentar algum sintoma que eu tava, porque eu acho que tinha ficado frio. Por conta disso que eu fiquei com tosse. Mas durante o período de 15 dias, né, eu ainda fiquei com sintomas um pouco depois, eu não tive mais nada, não, de tosse. Nunca tive tosse. O uhum, período latente. Mas a única coisa que eu tinha sentido, que para mim nem era um sintoma, era essa confusão e a perda de memória. E aí eu fui buscar sobre isso. E aí disseram uhum. que existiam sim esses sintomas neurológicos e que eles podiam permanecer mesmo depois de você não ter mais Covid. Entendeu? Então é Por uma quanto coisa que fica a tempo longo prazo. deram uma média? Não, eu peguei era de um estudo, e é tudo muito recente, É né? tudo muito Então, recente. fica aquela incógnita. E aí eles Você ainda disseram está sentindo esse sintoma? Ainda rola isso para você, essa sim, confusão? sim, sim. Mas em A menor confusão mental, escala ou na mesma é, escala? em menor escala, mas eu tenho dificuldade agora de concentrar. Antes eu ficava lendo, sentada durante 6 horas e para mim era tranquilo, era natural. Agora eu tenho Uhum. que me forçar muito para poder fazer isso. Eu tinha dificuldade, às vezes, de formular alguma frase na minha cabeça, até de falar e confundir, tipo, pronomes, né? Uhum. Era uma coisa bem estranha, porque você se sente meio emburrecida. Aí tu fala, gente, o que está Entendi. acontecendo nesse momento, né? É Imagino. confuso. Aí tu quer falar uma coisa e tu pensa, tu fala outra, tu fala, esquece. Mas É, eu é bem vi, bizarro. a gente sabe que rede social é uma grande ilusão, né? Que tem muita gente rindo aqui e desliga e começa a chorar. Mas eu vi lives suas, eu vi posts seus. Como é que você lidou com isso? Como é que você organizou isso na sua cabeça? Você falou, poxa, eu me senti emburrecendo, fora todos os É. outros sintomas de falta de ar. Como é que Uhum. você tentou resolver isso em você?
Até porque sua mãe internamente, tem né? quantos anos? Minha mãe tá com 50. Com É, 50 50 anos. anos? É uma mulher nova, mas enfim, Sim, é sempre um perigo. Como é que você sim, sim. conseguiu lidar com tudo isso? Olha, né, na maioria dos dias eu procurei seguir a minha rotina, né? Eu só não podia treinar, obviamente, porque era uma condição que eu precisava de ficar em repouso. Inclusive, se eu treinasse, eu podia piorar. Por conta de processos Uhum, inflamatórios, enfim. Mas eu fiquei com medo, bastante medo, quando eu comecei a sentir falta de ar todo dia. Porque é uma progressão de uma doença que, como a gente não conhece, né, tudo dela, a gente tem medo de estar bem num dia e no outro não tá, e não ter atendimento, né? Era basicamente uma certeza de não encontrar respirador, alguma coisa. Então, uhum, quando eu tinha esse processo de falta de ar muito forte, eu realmente ficava muito receosa. Eu realmente cheguei a pensar de uma forma pessimista, né? Mas a gente vai lidando o dia a dia. Tinha dias que eu estava que melhor, é tinha dias que eu me sentia pessimista? pior. O que é. Eu, é, eu cheguei a Detalha pensar para que eu mim, poderia pessimista. morrer. Eu cheguei a pensar, Hum, por falta de hum. ar. Eu não sabia se ia progredir, se não ia progredir. Você Nesse, puxa o a ar e às falta, vezes ele não vem. isso que eu ia te perguntar, a falta de ar, ela vem e volta e vai embora, ou ela fica e de repente ela A fica mais minha, forte, mais fraca, mas está sempre ali? então, a minha, eu acordava bem. Acordava, fazia as minhas coisas ao longo do dia, tranquila. O problema era a partir da tarde, no meio da tarde, eu começava a sentir. É como se para respirar normalmente fosse desse tamanho, né? Hum, Só que quando chegava tarde, começava a ficar desse. Então, para eu puxar a uhum, mesma quantidade de ar, eu tinha que fazer muito mais força. Então, isso é muito uhum, incômodo, porque isso era todo uhum, dia. Eu acordava bem e à tarde começava com esse processo, né? Então, uhum. até você se adaptar a sentir uma melhora ou não, eu fiquei todos os dias com isso. Todos os dias com falta de ar. Mais de 14 dias. Então, até 15º dia eu tinha. Depois, só ficou a falta a perda de paladar, de olfato e a dor de cabeça é absurda. Eu tomava, às vezes, 4 remédios por dia e não funcionava, não parava de doer o tempo inteiro. Eu não conseguia fazer nada, porque eu não conseguia ler, porque tudo nosso que é da área Uhum. da educação, a gente está acostumado a ler bastante. E não Sim. dava para poder ler, porque eu tinha que focar, eu tinha que olhar e não conseguia. Isso era Nesses bem piores limitante. momentos, nesses piores momentos, Laís, o que que você fazia? Aí eu vou falar para o pessoal que está assistindo, que está com a gente aqui na live, quiser fazer pergunta, fica à vontade, que eu estou aqui de óculos por causa disso, poder ler. Mas nesses momentos mais difíceis, como é que você fazia, né? Desde a questão física, sei lá, você deitava, Uhum. você ficava em pé, enfim, até essa questão de, poxa, eu tenho que manter a minha cabeça minimamente equilibrada, porque senão o negócio vai piorar. Sim, então. Aí foi no momento que eu realmente foquei a questão de meditação. Todo dia meditava, independente de qualquer coisa, deitada antes de dormir, ou no sol. Também comecei a ter uma rotina bem específica das coisas que eu tinha que fazer. Eu limitava um pouco o tempo das tarefas, né? Principalmente as que dependiam de concentração, mas eu procurava sempre me manter estimulada para pelo menos manter esse hábito, né? Uhum. Não largar tudo. Então, o dia que eu só teve um dia que eu fiquei de cama o dia inteiro. Só um. Fora isso, todos os outros dias eu conseguia desenvolver as coisas ao longo do dia. Só não treinava, mas desenvolvia as outras coisas, né? Eu ficava Uhum. no sol, tinha que ficar, eu conseguia estudar, mas um pouquinho a menos. Mas a meditação também me ajudou bastante, né? Você A meditava quanto alimentação, tempo por dia? medita pouco. Não, medita pouco. Tem meditações, às vezes, que eu faço meditações guiadas de 5 minutos, 10 minutos, Que 15 encontra minutos. no Não tem aquela YouTube necessidade. numa boa, né? Bota lá meditação guiada, que encontra no YouTube quem quiser fazer numa boa. A Rosângela Isso, perguntou como é que você pegou o vírus. Rosângela deve ter entrado agora, pela sua mãe, não é isso? isso aí, isso. E a gente estava de quarentena realmente,
mas ela que saía para ir ao mercado e ela que chegou a ter que ir trabalhar, né? Então, Uhum. possivelmente foi ela que passou para mim, porque em casa só tava a gente também. E o nosso medo também era em relação ao meu irmão, né? Que tem paralisia cerebral e é cadeirante em casa, é asmático, né? E ele Gente, como é que vocês não faziam apresentou nesse sintoma. sentido? É máscara o dia inteiro? Porque assim, não dava para vocês duas se isolarem e deixar ele. Como é que vocês fizeram? Não, o meu irmão é do meu tamanho, ele tem 27 anos, né? Ele é grande, bem grande. E ele não come com ninguém, ele tinha que comer com ela. Então ela tinha que lidar com ele todo dia. Não tinha para onde fugir disso. Uhum. Então era a gente lidar com medo o tempo inteiro. Mas não tinha outra alternativa. Não tinha. E eu não tinha como deixar ele com meu pai. Meu pai também estava trabalhando normalmente. Então ficou aqui Uhum. com a gente, Como é que sem são os seus conseguir isolar ele. dias? Como é que são os seus dias? Vamos falar agora como é que a gente dribla esse momento de quarentena, de confinamento, que muitas pessoas estão sozinhas em casa. E eu vejo que você dá dica de Sim. exercício, você dá dica de alimentação. Aí eu queria as suas dicas e depois queria saber de você, o que que você faz. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter uma rotina. É essencial nesse período de quarentena. Se a gente não tiver uma rotina, a gente acaba procrastinando, porque a gente fica protelando, protelando. E se você já acorda todo dia no mesmo horário, faz o seu ritual na parte da manhã, faz as suas coisas na parte da tarde. Eu, pessoalmente, utilizo listas diárias, né? E eu vou Uhum. cumprindo elas de acordo com a minha prioridade. E isso pode ser feito diariamente, semanalmente, né? Você colocando o que é mais urgente, o que não é mais urgente. Mas, para mim, a questão da rotina é essencial nesse processo de quarentena, porque senão as coisas ficam. A gente perde a noção de tempo, de dia, da semana. Tem dias que a gente não sabe mais. A gente está tanto dia que parece que é um looping eterno, né? Uhum. Então, é Qual era aquele necessário a filme? gente Era focar um da. pouco. Qual era aquele filme que era um looping, o cara sempre acordava na mesma. Como é que é, meu Deus? Ah, esqueci Do, agora. eu vi uma série de uma menina Hum. que ela morria todo dia e parava na mesma festa. Mas eu Acho que eu vi também. A gente vê tanta agora, coisa, né? é, e tanta coisa, tá Qual cheio de foi a coisa informação. mais absurda que você já fez, Laís, nessa quarentena? Que você fala Na, assim, cara, eu já nunca pensei em fazer isso, ou, enfim, jamais faria isso. Conta pra gente. então, eu fui capinar um quintal, entendeu? Eu peguei uma enxada. Jura que você sabe pegar na enxada pra capinar o... Você Então, a gente aprendeu vai tentando, né? tutorial capinar o quintal, até rima. Ai, gente, olha o que que a gente faz, né? Então, foi Ah, isso. Tava cheio de pedra. Eu falei, não, gente, eu vou capinar isso aqui, vou dar um jeito, tirar essas pedras. Peguei o carrinho de mão, comecei a botar pedra. Daqui a pouco eu vi, puta que pariu a quantidade de pedra que tem aqui. pra que eu E fui aí começar a fazer isso, né? eu já tava há mó tempão já lá cansada. Enfim, eu acho que pra mim foi essa bizarrice dessa quarentena. Pegar na enxada aleatoriamente. Aham. Quer saber a minha? Você não perguntou, mas Fala. eu vou te dizer. Conversar com as plantas. Mas não é conversar, tipo, oi, não, é bater papo. É tipo, oh, meu amor, você tá tão linda, você vai ficar feliz aqui. A E é minha avó legal, também fazia isso. não, e é legal a gente sentir que a gente não tá sozinha, né? Porque outro dia eu vi também alguma coisa na televisão, a pessoa falando, né? Você começou a molhar, a conversar com plantas, este é um sintoma da quarentena. Aí eu falei assim, caraca, cara, Mas você sou tá eu. sozinha? Não, não, tô com meu marido, mas assim, Ah, tá. precisa de É, mais gente no nosso mundo, né? precisa, precisa, É igual você precisa. E tá com a ficar tua a duas mãe, também, sim. precisa de mais gente nesse mundo. Falar nisso, você é solteira, não é, Laís? Ou não? Fiz uma pergunta meio. Ah, eu Tá, mas você não tá sou. convivendo com a pessoa que você tá, enfim. Como é que tá sendo para os Não, não. solteiros isso? Tá sendo um negócio meio.
Como é que tá sendo dos solteiros? Ah, É. depende. Ai, às vezes é difícil, né? Às vezes é Aham. levemente difícil. Mas se vira como pode, né? Não É, a tem gente vai. jeito. Entendi. E dica, agora dá Ah, dicas aí pra galera. Que a galera, você falou que não pode fazer exercício, que você tá num espaço agora eu posso. pequeno. Não, assim, Não. não pode agora na live. Ah, sim, A gente tinha sim. conversado antes. Aí eu falei pra você, pô, mostra uns exercícios aí que sejam fáceis da galera fazer, porque tem muito meme do pessoal falando, eu saindo depois da quarentena, pessoa desse tamanho, né? Então é uma preocupação que as pessoas têm. Quais as dicas você dá assim para a pessoa não surtar, porque também preso, sem comer, sem beber, sem não sei o quê, né? Aí fica um negócio meio esquisito. Sim. Como que a gente equilibra isso? Que dicas que você pode dar para o pessoal? Então, para quem não se exercita em momento nenhum, eu aconselho primeiramente encontrar uma coisa que você gosta de fazer, né? Eu acho que as pessoas ainda estão muito afastadas de se exercitar porque elas interpretam o exercício, assimilam o exercício à academia, à coisa estética, né? A emagrecimento. E não é só isso. Aqui na quarentena a gente vê o nível de estresse muito elevado. As pessoas ficam muito tempo sentadas e deitadas, ficam com dores Uhum, na coluna. A questão do sono também está totalmente desregulada, né? uhum, Então, o exercício, além de tudo, ele vai auxiliar você a não sentir essas dores. É saúde, é bem-estar, é disposição, é qualidade de vida. São mais anos de vida, né? Nosso corpo sim. foi feito para se exercitar. O tempo que a gente perde pensando em, eu vou ter que me exercitar em alta intensidade, alguma coisa, a gente deixa de estar fazendo uma coisa prazerosa. Porque quem nunca se exercitou depois de exercitar e falou assim, cara, que bom, Que que sensação sensação gostosa. gostosa, sim. Isso. Só que as pessoas se apegam a outras coisas e por isso não conseguem levar a longo prazo, infelizmente. Mas a primeira coisa é encontrar uma coisa que você goste, um estilo de treino que você goste. Nem que você pare durante um tempo, tá no home office o tempo inteiro sentado, 10 minutinhos alonga, entendeu? Dá uma sentada, uma espreguiçada. Busca sair do ambiente que você está o tempo inteiro, se conseguir, né? Se eu estou Uhum, sentada o tempo inteiro, faço um exercício em pé. Se eu fico em pé o uhum, tempo inteiro, faço exercício sentada ou deitada. Procurar uhum. variar esses tipos de estímulos. Porque senão realmente não é só uma questão estética. E além do mais, essa quarentena, essa pandemia, ela veio mostrar que o exercício físico, quem está treinando já há um tempo, está com uma imunidade muito mais elevada. Então não é uma questão estética, é para a gente se manter ativa realmente, a nossa mente pensar melhor Mas nesse tem umas processo todo coisas de assim, por quarentena. exemplo, a pessoa que não está acostumada a fazer exercício. E tem gente que fala assim: Uhum. varrer casa é um exercício. Você está fazendo Não. um negócio, se você fizer daquele jeitinho e agachar daquele jeito, você vai estar fazendo um exercício e ao mesmo tempo vai estar fazendo alguma coisa. Você não vai estar parada só, estou aqui fazendo exercício. Você tem alguma dica em relação a isso, de exercícios assim simples que geralmente a gente faz em casa? Por exemplo, quando você capinou, né? Fui Aham. lá para o quintal capinar. Você estava gastando Aham. caloria ali, você estava se exercitando. Pô, capinar não é brinquedo, não, como dizia a outra lá. Então, Hum, então, deixa eu esclarecer uma coisa. Existe a diferença entre exercício físico e atividade física. Exercício boa. físico é uma coisa sistemática. O que eu estava fazendo, por exemplo, capinar, não era nada sistemático, porque não era nada programado, não estava controlando as variáveis, né, como intensidade, frequência, tempo. Então, atividade física é considerado qualquer coisa que você pode fazer em casa. Você sai daqui até o trabalho é atividade física. Você está lavando a louça, atividade física. É tudo o que você faz e que não é uma coisa sistemática. É uma coisa que você Uhum, faz no dia a dia. Você não para e você treina. Isso não é considerado um treino. Porque você não tem acompanhamento, você não está controlando as perfeito, variáveis, entendeu? Então, quando a perfeito. pessoa fala, eu estou arrumando a casa, já estou treinando, não, não é. Você está fazendo uma atividade física, mas você não está Uhum. fazendo um exercício físico com algum tipo de propósito, porque a atividade física não tem propósito. O exercício físico tem o Tá, propósito, então me fala o né? seguinte, me fala duas coisas. Um tempo Hum, mínimo para a gente ficar bem em relação a essas dores, não ter essas dores que você falou.
né? Tempo mínimo de Aham. exercício por dia. E assim, uns 3 exemplos de exercício que a pessoa não corra o risco de se machucar. Porque a gente sabe que o personal trainer, que é você, o professor de educação física, que também é o seu caso, estão ali para não deixar a gente se machucar, a gente que não está acostumado a fazer exercício físico. Então, qual seria o mais seguro, vamos dizer assim, entre aspas, para a galera que antes fazia atividades físicas, como você disse, e se sentia bem Uhum. por causa disso, subir escada e tal, para ir para o apartamento, para ir para o trabalho. Para essa galera que não tem preparo, quanto tempo e E quase. exemplos de atividades mais seguras? Então, o tempo é de acordo com o que a pessoa também consegue fazer. Existem treinos que duram 4 minutos, né? Só que são treinos de alta intensidade. E eu não aconselho quem é sedentário começar por esse tipo de treino, né? A gente precisa de um período de adaptação para isso. Então, a gente já começa por isso. O tempo, se você tiver 20 minutos do seu dia, já vai ser interessante. E você pode ter resultado, tanto na questão de bem-estar, quanto até mesmo de emagrecimento, hipertrofia, né? Hoje em dia a gente sabe que o que controla mais isso é a questão da intensidade, não do tempo. Então, dependendo da intensidade, você não precisa ter muito tempo para poder se exercitar. Mas se você é uma pessoa sedentária e que não tem tanto tempo, primeiro que segundo também que eu não acho interessante vocês fazerem todos os dias. 3 vezes na semana já vai ser suficiente e não torna aquela coisa massiva, né? E em relação aos tipos de exercícios mais seguros, são exercícios que a gente já faz no dia a dia, que é, por exemplo, agachar, né? A gente já agacha para poder sentar e para poder levantar, a gente agacha o tempo inteiro, Uhum, né? E se a uhum. gente colocasse um exercício abdominal também que seria interessante de fazer, né? Porque controla o centro do nosso corpo, e algum de empurrar ou puxar, como por exemplo uma flexão. Quem não consegue fazer uma flexão pode fazer com ela apoiada na parede, flexão de braço, que eu digo. Pode fazer com ela Uhum. apoiada na Em parede, ou pé, então assim, apoiada. né? Isso. Aí quanto mais você for inclinando, mais você vai aumentando a intensidade, entendeu? Olha que Então, legal, nunca tinha ouvido falar nisso, que a é, gente sempre, não consegue fazer flexão? Apoia no joelho e faz apoiada no joelho. e Essa da faz. parede eu nunca tinha ouvido falar. Da Fala um parede, do pouquinho. banco, dá para Ótimo, usar banco perfeito. também. A coisa do polichinelo, você acha que Uhum. é seguro também? É, né? Sim, Todo mundo sim, faz, desde sim. O criança a exercício gente faz isso, né? É um é o exercício exercício aeróbico. seguro. Inclusive, tem tipo de treinos que são chamados também híbridos ou multimodais, né? Que você utiliza um exercício de força, por exemplo, poderia usar agachamento para fazer exercícios superiores, um desses da flexão para poder fazer na parede ou até mesmo no solo, caso eu consiga. Fazer um aeróbico, né? Por exemplo, um polichinelo e colocar um abdominal. E fazer isso em forma de circuito, fazer um após o outro, aí dá um tempo de descanso. A gente vai estar trabalhando o corpo inteiro. Vai estar trabalhando Uhum. perna, né? No caso, no agachamento. E também trabalha membros, trabalha o abdômen, você fazendo tanto agachamento quanto flexão. Então já esse é um treino completo, né? Você vai trabalhar as valências Com 3 físicas de uma forma geral, exercícios: com 4, né? Que estava falando. agachamento, O flexão. agachamento, a flexão na parede, abdominal e o polichinelo. E o Você conseguiria polichinelo, fazer tá. isso. Isso. Uhum. Mas é interessante você fazer isso, obviamente, com uma avaliação, sabendo se você consegue executar esses movimentos ou não, porque nem todo Uhum. mundo executa o agachamento de forma correta, como deveria, e É acaba legal dar aí uma se lesionando. pesquisada. Dar uma Sim, pesquisada, né? Usa sim. Ou palavras-chave. então, Erros comuns, agachamento, isso exercício aí. físico, Ou alguma então me coisa assim. contratar também tá bom, entendeu? Pode ser isso Online, dá, também. dá, dá para fazer online? Dá para fazer online, tem gente que está fazendo online. Opa! Olha aí, Igual eu tô galera. fazendo com você. Aí a Opa! pessoa fica fazendo exercício, e eu fico Aham. dando todo o feedback na hora. E as pessoas têm muita reticência em relação a isso, né? Porque elas acham que não vai ter o mesmo acompanhamento, ou que não vai ter a mesma Sim. intensidade. E todo mundo que fez falou exatamente o contrário. Falou, cara, realmente funciona. Mas a gente tem que. A gente já tá em casa, né? Aí tá deitado de pijama. Aí as coisas não funcionam, gente. Tem que trocar a roupa. Entendeu? Tem gente É, que fica o dia inteiro deitada. A minha aluna foi é. treinar semana passada, ela falou, cara, eu tava quase dormindo aqui vendo Netflix. Se não fosse para poder treinar, eu nem ia levantar. Mas levantou e Nossa, treinou. E cara. funcionou, gente.
Não, eu sei que você é danada. Agora vamos falar um pouquinho de vida, do que a gente está sentindo, do que a gente acha que pode acontecer, das pessoas ao redor. Como é que tá você, Laís? Como é que em relação É, a tudo, a vida, a você, a pensar, caramba, a gente tá vivendo coisas que a gente jamais imaginaria que ia viver. Eu acho que eu nunca, bom, talvez em filme de ficção científica, mas a gente sim, jamais imaginaria que a gente ia ver isso. A gente está num momento em que a gente sabe quando isso vai passar. Quando a gente voltar para as ruas, a gente vai ter que voltar de máscara, né? E até quando que a gente vai usar máscara? Como é que está tudo isso na tua cabeça? Como é que você está lidando com isso? O que que você acha que vai acontecer? Eu sei que você não é mãe de Ná, mas todos nós temos algum temos uma prognóstico na opinião. cabeça de pensar, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado. Fala um pouquinho para mim. Então, em relação a toda essa questão da doença, eu acho que tá tudo muito incerto, né? Cada dia vem uma coisa nova, então a gente tem que dia a dia ficar lidando com muitas sensações, muitas emoções, né? E todo dia é um processo diferente. Eu acho que, pensando de uma forma global, eu penso de uma forma positiva, mas assim, no próprio Brasil, né, a forma que eu tô vendo as pessoas encarando isso, né, e achando que realmente não existe, né, eu Uhum. fico bem receosa, porque quem acaba tomando as devidas precauções paga por isso também, né? E essa questão da saúde coletiva, da gente pensar no próximo, é o momento ideal para isso. Não dá para a gente sair da quarentena, dessa pandemia toda, fingindo que nada aconteceu e segue a vida Sim. normalmente. Não tem como. E tem Você muita acha gente que que você acha vai que pode. conseguir? Você acha que você vai conseguir, assim, quando falarem, ó, liberou geral, não sei o que, tem a vacina? Você acha que você vai conseguir voltar a ser a mesma Laís? A hora que a Não, gente, eu né? acho que quem entendeu o que estava realmente acontecendo, não, porque tem gente que não tá em quarentena, não tá se precavendo, né? Inclusive, eu já fui Uhum. na rua e já vi gente no início rindo de mim porque eu tava de máscara, né? Tipo, Rindo? vergonha. Aham, aham. É tipo, tá de Gente. máscara. É absurdo pra você ver o nível de, Aham. de, de inversão, entendeu? E você acaba se sentindo, ué, será que a errada sou eu, né? Uhum. Então, assim, quem entendeu o que está acontecendo, possivelmente não vai sair da mesma forma. As pessoas que negligenciaram, fingiram que não estava acontecendo nada, para elas nem está acontecendo, né? Mas para quem pensa de uma Para as que forma sobreviverem, né? Porque é uma tristeza isso. também, ainda tem Eu, isso, ainda tem isso. assim, uma coisa que me deixa muito mobilizada é quando eu preciso sair à rua, ver idosos sem máscara, ver Sim, pais com máscara e crianças já grandinhas sem máscara. Qual é o sim. critério disso, né? Qual foi a coisa que mais te aterrorizou, fora rirem da sua cara porque você estava usando máscara, nas suas saídas na rua aí, perto, nos lugares perto de onde você. Primeiro, onde é que você mora? Então, eu moro com a minha mãe em Belfort Roxo. Quando você sai aí, qual foi a coisa mais bizarra que você viu aí em Belfort Roxo? Eu fui hoje, eu tenho todo dia que ir ao veterinário com o meu gato, né? Porque ele tá com Hum. problema. E aí, não tem pra onde fugir, eu tenho que ir com ele. E depois que saiu esse decreto de né, dessa flexibilização Uhum. da, da quarentena, ninguém tava usando máscara na rua. Ninguém. Ninguém. Caramba, meu Deus. Ninguém. Isso é uma preocupação imensa, né? Porque, como assim? Que a gente Sim, espera para as próximas semanas com esse tipo de postura da sim, eu fiquei população? assim, extremamente estarrecida. Eu falei, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E é como se as pessoas só estivessem utilizando antes, porque o governo estava reafirmando que era necessário.
A partir do momento que flexibilizou, não está existindo mais vírus. Então, vou sair às ruas sem máscara nem nada. Minha mãe chegou ainda em casa dizendo que escutou o vizinho que estava no portão cheio de gente falando: ah, gente, eu acho que eu tô com corona, que eu tô sem paladar e sem olfato. E tava todo mundo lá, junto. E Todo ele mundo sem junto, sem máscara. máscara. Ninguém tá usando a máscara. Não tá. Não tá. Não Gente, tá. É absurdo. isso é bem preocupante. Isso vai fazer a gente ficar mais tempo em casa, né? Muito mais Sim. tempo em casa. Você Mas falou é da por tua isso que eu tô rotina. dizendo que essas pessoas não vão pensar diferente, não vão sair diferente da pandemia. Porque para elas nem tá acontecendo de fato, né? Elas não Mas é se tomaram elas consciência. saírem, se elas saírem, Laís, porque elas Saírem se vivas. colocam tanto em risco, exatamente, elas se colocam tanto em risco, colocam os outros também, mas se colocam tanto em risco que é difícil, né? A gente está falando de um vírus, quer dizer, algo que o contágio é muito simples, é muito fácil, é muito rápido. Tanto é que a gente Sim. está tendo que fazer o que a gente está fazendo. Teve algum momento assim, independentemente do momento que você estava com Covid, ou antes ou depois, que você ficou bem para baixo? Sim. Sim. Sim, Sim. 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 Como é que foi isso? Então, foi em uma semana que eu já estava com os sintomas. Foi o pior dia para mim dessa quarentena. E eu já estava com sintomas e o pai de uma amiga minha morreu um dia antes. Aí teve um outro conhecido que morreu um dia antes. O tio de uma outra amiga minha morreu na mesma semana. Então foram diversas mortes na mesma semana e desse da minha amiga, que foi bem puxado, assim, bem triste também. Ele era um Imagino. rapaz novo, tinha 50 e poucos anos. E aí ela acompanhou tudo aquilo, ele pedindo para não deixar ele morrer e tal. Então, realmente é uma coisa que pesa. E eu ainda com sintomas, foi o dia que eu fiquei, foi um down Ele total. estava falando isso com a sua amiga. Sim, sim, sim. Ele é amigo também. Não, é o pai dela, O pai, tá, entendi. o pai Eu dela. acho que o mais difícil é a gente não poder se aproximar das pessoas. Eu acho que isso é o Sim. mais complicado, se despedir delas. Como é que você trabalhou esse. Primeiro, quando você se sentiu muito mal, qual foi o sintoma? Você ficou o dia inteiro na cama? Você chorou o dia inteiro? Como é que foi? Por que eu estou te perguntando isso? E fica muito à vontade para dizer para mim, Uhum, pô, Dani, não quero revisitar esse momento agora, não estou afim de falar sobre isso. A gente está aqui num papo e tem um monte de gente ao redor que pode fazer pergunta, viu, galera que está ouvindo a gente. Mas assim, não é televisão. Então a gente estava tendo um papo muito informal. E você pode dizer para mim, pô, Dani, não tô legal ainda para falar sobre isso. Mas se você puder falar, é legal. Por quê? Porque muita gente está se sentindo assim. Eu tenho conversado com pessoas pela internet que falam: caramba, eu tô assim, eu tô assado. Hoje eu acordei, você falou em rotina, hoje eu acordei às uhum. 6 horas da tarde. Entendeu? De alguém me falar, pô, eu acordei às 6 horas da tarde, eu tô muito mal. Então, de repente, ouvindo outra pessoa, porque a gente só cresce através do outro, por meio do outro, de repente a tua experiência pode inspirar alguém que esteja nos ouvindo. Então, eu não cheguei a. Quando eu tive os primeiros sintomas, eu só cogitei estar com alguma coisa quando eu sentia falta de ar e quando eu comecei com febre, porque eu nunca fico com febre. E aí aquilo começou a me deixar meio chateada. Mas foi só um dia realmente que eu fiquei muito down, que foi nesse que eu falei anteriormente. Uhum, Mas na hora a gente vai. É um misto de sensações, assim, sabe? uhum, Aí você fica com medo, você fica receosa, e tem muitas informações que, se você é novo, não tem problema. E aí, quando uhum, eu comecei a me sentir mal, de falta de ar e tudo mais, aí eu falei, cara, não é assim, não é essa coisa que estão dizendo, não, é só idoso que morre, uhum. tem grupo de risco e tal. Tem grupo de risco? Tem, mas eu pratico exercício físico há mó tempão, sabe, há anos, e mesmo assim tenho uma alimentação saudável, e mesmo assim fiquei mal, e eu fico imaginando, então não é uma coisa.
fácil para todo mundo. A minha mãe, obviamente, teve uma intensidade maior do que a minha, mas eu também tive alta intensidade. Então a gente fica com E você medo. teve que segurar a barra dela? Como é que ficou a sua mãe, a cabeça da sua mãe em relação a isso? Ela também ficou com medo, também ficou. E Hum, geralmente a minha mãe é aquele tipo de mulher bem forte, que não vai reclamar se não tiver realmente mal. Mas ela ficou uhum. com febre todos os dias e também ficou com todos esses sintomas, né? Basicamente ela teve os mesmos sintomas que os meus, só que mais intensos, né? A A febre Ana ela tinha também todos Paula, os dias. a Ana Hum. Paula Rogers falou assim que é um desafio, comentou agora aqui que é um desafio para a humanidade. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é mais uma brincadeira, vamos dizer assim, que é uma coisa que passa pela minha cabeça, que eu penso assim, meu Deus, será que porque assim não é o único vírus, né, que existe, outros virão, obviamente, matemática, Uhum. né, desde que o mundo é mundo. E aí, se a gente tiver que passar o resto da vida usando máscara, ou ir para uma ilha, uma comunidade, para a gente também não prejudicar quem optou por usar máscara, mas assim, se mudar para uma ilha, para uma comunidade e viver intensamente sem máscara e, enfim, que a Laís, que você acha que a Laís escolheria? Viver o resto da A vida ilha, com com máscara? Eu certeza. tô te perguntando isso porque eu sei que essa não é uma pergunta só minha. Outro dia eu vi a Mônica Ferreira, uma jornalista, amiga minha, exatamente fazer um post enorme a respeito disso. E eu queria saber o que você pensa a respeito. Eu iria para uma ilha. Você iria para a ilha, né? Eu acho que a Eu gente ia pegar iria. essa mesma embarcação, sabia? Ah, tu ia Porque, também? e não é, e deixando claro para a galera aqui, não é Que não assim, vai ah, eu julgar vou quem tirar e vou para escolheu. o meio. Não, eu vou para uma ilha distante onde eu não vá prejudicar ninguém e todo mundo topa é a mesma coisa. Não, é legal a gente falar isso, porque tudo vira, É, né, uma loucura. As pessoas falam, ah, ela tá sim. pregando que tem que sair amanhã sem máscara, pelo amor de Deus. Pelo Não, amor de Deus. não. A galera não pode fazer isso. É bizarro, de verdade. Mas eu Sabe uma iria coisa pra que eu já ilha. fiquei pensando? Eu falei assim, será que Hum. as mulheres muçulmanas, olha a maluquice, será que as mulheres muçulmanas estão mais protegidas, aquelas que usam véu assim, usam burca? Maluquice, passou isso pela sua cabeça ou eu que sou biruta mesmo? Não, eu acho que elas não estão protegidas, não. Não sei, no rosto talvez sim. Mas só que o Porque vírus não é fica na o... roupa? Não, mas aí teria, né? Tô dizendo protegida na rua, como a gente fica com máscara, né? É, pensando por esse lado, Né? De repente, um não é? véuzinho é mais bonito do que aquele. Você já viu aquele negócio que usam? Já. Caraca, gente. Eu não condeno, Então, não. Acho que tem que basicamente usar essa aquilo, tem questão. que usar máscara, tem que usar tudo. Sim, Eu tô sim. sofrendo muito porque eu não consigo ver a minha avó, e a minha avó que me criou. E assim, para falar com ela, como a gente está falando, é muito complicado, porque muitas vezes ela não entende. Até que ela nasceu em 1921, né? Então, assim, essa tecnologia, para quem nasceu em 1921. E outro dia eu vi um É, menino, né, que colocou a capa de chuva para abraçar a professora, e sim. às vezes eu fico pensando nisso. É uma situação bem delicada, e por isso eu estou inaugurando hoje essa série de lives onde as pessoas vão falar sobre as suas inseguranças, sabe? Sem medo, nós somos humanos, a gente está passando por uma fase muito difícil. Tem momentos que a gente se acha super pessimista, né? Caramba, como eu tô pessimista, né? Essa coisa da ilha que eu falei para você agora. Isso é uma previsão pessimista, ficar o resto da vida Daniela usando Sozinha. máscara. Exatamente. Qual foi a ideia mais pessimista que já passou pela sua cabeça em termos de projeção de futuro? De pensar assim, caramba, será que no futuro vai ser assim? Eu pensei em relação à máscara, pensei, da Pensou gente ter que. também do resto da vida? Pensei, Aí a minha amiga pensei. Jane tá falando aqui, Daniela e sua burca. Daniela, sua boca. Eu cheguei a pensar nessa. E eu cheguei a pensar também que a maioria da população poderia morrer. Basicamente, pensei em extinção, quase uma extinção, né? Uhum. Porque a gente nunca pensou em passar por uma pandemia, eu pelo menos nunca imaginei passar por uma pandemia, né? E a forma que a gente vê a evolução da doença, né?
e que a gente percebe que não é uma coisa só que depende da gente, depende do próximo também, o olhar que ele vai ter também perante a sociedade, né? É um trabalho realmente em conjunto. Quando a gente vê as Uhum. pessoas não ligando para isso, a gente imagina as coisas numa percepção pessimista, né? De basicamente de extinção, porque a gente sabe Sim, que não vai dar conta, né? Se as pessoas sim. não fizerem o que precisa ser feito. Agora, E falando em aí, coisa bacana, qual foi a coisa hum, mais bacana que você ouviu de alguém, que você viu num post, que você leu em relação ao que está acontecendo agora, que te deu aquela coisa de deixar esse pensamento de fim da raça humana, fim da espécie humana? Qual foi a coisa mais bacana, assim, que você ouviu, assim, ouviu? que eu tenha ouvido assim em específico, não lembro. Eu acho que na Uhum. verdade foram informações. A gente às vezes aqui a gente precisa escolher, né? Filtrar o que a gente quer ver, o que a gente não quer ver, porque Sim, senão fica vindo muita fundamental. coisa ruim o tempo inteiro. Então eu comecei a filtrar em relação a isso, né? Principalmente essas coisas de meditação, para mim, me ajudam a ter uma perspectiva diferente da situação. Eu acho que foi isso que uma coisa que me impactou mais de forma positiva. Tem meditações que são atuais, e aí eles pregam, eles falam exatamente essas reflexões acerca da própria pandemia, né? Da gente Ai, pensar dá de uma uma dica, como é que forma a gente sobre isso. acha essas meditações? Como que a gente acha? Então, eu já fiz o curso de yoga para iniciantes na Arte de Viver, que tem lá em Botafogo. E aí eu comecei a fazer as meditações por lá. Mas aí eu vario também, fico variando, né? E busco outras plataformas que eu também gosto, outras pessoas também me indicam, mas é uma coisa de procurar também, é bem particular. Mas essa de arte de Uhum. viver, você coloca lá e tem vários níveis, tem Arte de vários viver. E é artes de gratuito o viver. acesso? Isso. Cara, vai no YouTube e São coloca lá, os vídeos meditações estão lá, guiadas. guiadas. Então você não Maravilha. senta e fica meditando, né? Porque a galera acha que para meditar você tem que esvaziar a mente, não é isso que acontece, né? Você precisa lidar com as informações, lidar com as emoções e com os pensamentos. E é um tempo que você tem para você, o autoconhecimento, né? As coisas eu passei a enxergar aquela voz interna que fica na nossa Você acha cabeça, que isso rola mesmo? Ou que é falácia para deixar rola, a gente feliz? Você acha que rola, rola? rola, rola, rola. O Não que vai que você rolar de um dia descobriu para o sobre outro. você? A gente tem 10 minutos, porque parece que é uma hora só no Insta. Você pode dizer Uhum. alguma coisa assim que você tenha descoberto sobre você nesse período? Que foi assim importante? Foi um tipo, nossa, caiu a ficha. Eu sou assim, ou eu penso assim, ou eu, enfim. Sim, cara, várias coisas, né? Mas uma delas foi em relação a. Eu comecei a estudar sobre os hábitos, né? Mindset e tal, que são as Uhum. formas da gente pensar, né? E eu percebi o quanto que eu me sabotei uma vida inteira, né? De não. De ter medo de novos desafios, de ter medo de fracasso, né? E tudo isso, durante a pandemia, eu comecei a lidar com essas coisas dentro de mim. E essa questão da meditação me ajuda a conversar com essa voz interna. Porque às vezes a gente só é reativa, não para e pensa sobre o que a gente fala ou o que a gente faz no momento. E isso tem me proporcionado, mesmo eu agindo ainda assim, eu parar e falar, nossa, reconhecer, sabe? Refletir sobre isso. Falar, Uhum. cara, isso daqui tá me prejudicando. A partir do momento que você se abre para se conhecer, né, para poder entender os seus pontos fracos, você consegue lidar com eles a fim de melhorar, né? Sente uma Então, força, né? A gente sente uma força, sei lá, um estado de ser, não querendo filosofar, mas já sim. filosofando, mas um estado de ser que te segura. Foi isso que você sentiu? Porque assim eu estou falando de mim. Foi isso que você sentiu quando você começou a perceber que você sentia medo demais? Não, então, eu acho que eu expandi, assim, não de um dia Hum. para outro, é uma desconstrução diária, né? Nossa. Mas
E eu fico me martelando aquela coisa que me deixa com mais medo, ou que me coloca numa situação de constrangimento. E aí eu comecei não, eu tenho que encarar isso. Eu vou ter que encarar de uma forma ou de outra. Eu percebi que eu Isso tinha um que eu medo terrível penso. de crítica, entendeu? De críticas, era tipo, não tolerava ser criticada, aquilo me fazia mal. Ficar revivendo aquilo dali seria como se eu fosse a mais burra do mundo, como se eu não soubesse de nada, entendeu? Não é isso, a gente está no processo de aprendizagem. As pessoas que nos dão crítica, elas estão muitas vezes lá para isso, como orientador, né? Nosso, né? Dá Uhum, um textinho pra uhum. gente e fala assim, olha aqui essas coisas. É o trabalho dele fazer isso. Só que Sim. incomoda, gente. É natural incomodar, mas tudo vai Ninguém depender gosta de da ser forma que a gente vai criticado, lidar com isso. principalmente o jeito que essa crítica acontece. A Jane está falando assim, Sim. por isso que eu vim morar na Lua, para filtrar as informações, o que a gente estava falando em relação à chuva de notícias ruins. Você consome muita É, notícia? Ou você tem se consumo, afastado dos consumo. noticiários? Eu consumo. Eu acho que nesse momento a gente tem que se manter informada, porque a gente tem que saber a fonte que a gente vai buscar, com certeza, né? Não dá para buscar em Uhum. qualquer fonte, porque senão a gente vem em muitas informações e acaba não filtrando nada e acaba sabendo mesmo de nada. Você tem que ir nas fontes que se sempre vai, né? Fontes confiáveis, e, e se manter atualizado, porque se a gente não se manter atualizado, a gente vai fingir que nada está acontecendo, né? Vai passar Sim, despercebido sim. para gente. A gente O que eu precisa estar tento informado. O que eu tento fazer é realmente limitar o número vamos dizer, de veículos, de fontes que eu vou pegar as informações. Porque senão você fica o dia Uhum. inteiro. E aí você recebe aquela Fica. enxurrada de não sei quantos mortos, de não sei o quê. Gente, eu sou jornalista, eu defendo a informação. Mas em alguns momentos, especialmente nesse momento que a gente jamais tinha imaginado passar, é complicado você acordar, ligar a televisão, o rádio e ficar o dia inteiro escutando aquilo, entendeu? Porque não é possível que alguém no final do dia não esteja mal. Você não Sim, concorda? sim, Então, assim, a sim. gente tem que estar informado porque a gente está passando por um momento histórico. A gente está passando por um momento histórico em termos de saúde, a gente está passando por um momento histórico em termos de política, e um momento histórico mundial, que não é só nosso, mas que, claro, a gente está também preocupado com o que está acontecendo ao redor da gente. Então, acho que limitar um pouco, sei lá, o número de telejornais, de jornais, de revistas, de sites, enfim, limitar um pouco isso a ponto de se manter informado, mas também de, você sabe, encharcado dessas notícias, eu acho que é algo que também pode ajudar, você não acha? Com Como certeza, é que com você faz? certeza. Você falou que para você é importante estar ligada, mas você assiste o quê? De manhã, de tarde, de noite, o dia todo? Como é que é isso? Não, dia todo não. Não Não mesmo. dá, né? Você Mas não estaria geralmente, assim se você não dá. assistisse o dia todo. Não. Geralmente parte da manhã, entendeu? Eu procuro não ver mais isso à noite, que eu tava vendo à noite e tava me dando uma Para certa frustração dormir. para Aham. dormir. Então, eu comecei a botar isso ao longo do dia. E, obviamente, a gente vai acompanhando durante o dia que vão vindo informações, né? A gente está numa rede de informações muito rápidas. E às vezes, a gente pode nem querer ver, mas vai surgir para a gente, vai aparecer. Então, e aí eu fico acompanhando durante o dia, mas pesquisar mesmo sobre isso é mais na parte da manhã. Geralmente, quando vem mais as atualizações também, Então, do que está Laís, a acontecendo e gente tá tal. com 7 minutos. Eu queria que você deixasse aí um alô para a galera. Umas dicas. Você teve Covid, sua mãe com Covid, seu irmão com paralisia cerebral e vocês tendo que lidar com isso. Você perdeu amigos. E eu sinto que você consegue manter o seu equilíbrio, pelo menos quando a gente conversa no particular ou quando eu vejo você falando. Eu queria que você deixasse esse alô aí para o pessoal que está assistindo a gente. Eu acho que, como eu tinha falado antes, a questão da rotina nesse momento é fundamental para você se sentir melhor, mais produtiva, mais disposta, para você ter noção do seu tempo, priorizar as coisas que você tem que fazer. Mas isso tem que ser feito de forma natural. A gente não pode também ficar cobrando das pessoas no momento de pandemia que elas só rendam.
né? Ah, não, você tem que render, Uhum, você tem que render. uhum. Porque a gente está em privação de liberdade, né? Então a gente está sabendo ainda lidar com todas essas emoções. Então você tem que fazer isso no seu tempo. Mas se você conseguir priorizar as suas coisas, organizar, se planejar, o seu dia vai funcionar melhor. Você vai se sentir melhor. Tanto em relação aos exercícios físicos, né? Encontrar uma coisa que você gosta de fazer. O seu corpo ele precisa se mexer, ele vai por mim, você vai se sentir melhor depois de encontrar alguma coisa que você gosta de se exercitar, Aham. sabe? É, então, essa questão para mim de rotina é fundamental, mas você tem que fazer isso de forma leve, sem ser uma forçação de barra, né? Agora, eu Encontrar digo as para coisas que sejam. vocês, Uhum, desculpa, fala. vai, continua, continua, eu te interrompi. Então, encontrar uma coisa que você possa se desafiar durante esse período, uma coisa que você já queria fazer há um tempo, uma coisinha só para poder fazer. Não precisa fazer uma Uhum. mudança brusca, não, porque isso não vai, restrição durante muito tempo não vai, causar aderência na vida de ninguém. Então, uma coisa que vai mudando gradativamente, que você consiga fazer. Assim vai ser É, essencial. eu dou uma dica. Se você tá mal, muito mal, faz pelo menos uma coisinha, uma coisa daquilo tudo que você, aquelas listas que a gente tem mania de fazer, não sei se vocês são assim, meio mégalos Eu para falo. listas, eu faço lista de tudo, né? E aí, pega um negocinho da lista, olha toda a lista. Pô, o que me daria prazer nesse negocinho, nessa lista? Ah, isso aqui me daria prazer. Eu vou fazer isso hoje. Mas faz, vai arrastando corrente, mas faz. Não sei se você concorda comigo. Ó, E outra uma coisa, coisa, sigam a pode falar. Laís, que a gente tem 3 minutos mais. Sigam a Laís, porque ela está sempre dando dicas lá no Instagram dela de exercício. Ela não é nutricionista, mas ela saca de alimentação, porque ela é estudiosa pra caramba. Eu posso dizer isso, posso afirmar isso para vocês, porque eu conheço Laís já há algum tempo e conheço o trabalho dela. E aí encerra, Laís, para a gente se despedir, senão o Insta vai assim, ó. Não ter some do nada. Então, se puder aliar uma coisa de compromisso com uma coisa de lazer, funciona bastante também. Fazer uma obrigação e se dar um tempinho para você dar uma coisa boa para você, uma coisa que distrai a sua mente. Isso vai fazer você ter mais força de vontade também para poder continuar. Daniela, muito obrigada Intercalar. é, Daniela, muito obrigada pelo convite. Adorei Imagina. estar aqui. Saudades que eu tava de você também. É, e eu espero que a gente que a gente tenha conseguido passar a nossa mensagem, que era desde o início ser uma coisa descontraída, que a gente pudesse contribuir e falar sobre as frustrações, enfim. Eu gostei bastante. Muito obrigada. Ela é sua colega de profissão, sim, Jane. A Jane, minha amiga do Espírito Santo, está perguntando se você é colega de profissão dela, porque ela é professora de educação física. É essa Ah, colega de profissão. Depois Sou. você procura lá, Laís O Campos, Campos, Laís Campos. né? Tá, Só Laís procurar que Campos, tudo estarei eu junto. lá. Então, Isso. Laís, muito obrigada por você ter pegado um tempinho aí seu para conversar, bater esse papo com a gente. Eu acho que a gente conseguiu inspirar algumas pessoas, pelo menos elas se sentirem identificadas, não se sentirem tão sozinhas. Aí, ó, a Jane está dizendo que Jane amou. está dizendo que a gente amou Que também, Jane. amor. Muito obrigada. Beijo, meu amor. Fica com Deus. A gente se fala. Ó, e amanhã tem mais Beijo. live, hein? Amanhã tem mais live. Depois Vamos vocês vão lá no acompanhar por post, porque aí. agora minha cabeça, eu não tô com Covid, pelo menos que eu saiba, mas a minha cabeça não cabe tudo. É muita live, é muito trabalho, é muita coisa, né, Laís? E qualificação, né, Laís? Aff, Maria. Nem lembra disso. Nem lembro. Nem lembro. Beijo, meu amor. Tá bom. Um Beijo para todo mundo que beijo. está em Tchau, casa. tchau. Obrigada.